conta também que a debandada no tricolor não se resume a Júlio Casares, que renunciou nessa quarta-feira. E Júlio Casares acaba de entregar sua carta de renúncia à presidência do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem debandada no São Paulo depois da renúncia de Júlio Casares, anunciada no final da tarde dessa quarta-feira. Mais 2 dirigentes caíram. Márcio Carlomagno, que atuava como uma espécie de CEO do São Paulo, e Dedé, que cuidava do futebol social. Eles se juntam a Mara Casares e Douglas Schwartzman, que estão completamente eliminados da nova diretoria sob o comando de Harry Macis. A ideia do novo presidente é não fazer mais grandes mexidas, mas ele entendia que era importante que essas alterações de pessoas muito próximas a Júlio Casares e que em algum momento tiveram seus nomes envolvidos em escândalos como aqueles do camarote pudessem não fazer mais parte do tricolor. São Paulo, que dentro de campo perdeu por 3-2 para a Portuguesa e se colocou numa situação mais complicada no Campeonato Paulista. São 4 pontos conquistados depois de 12 disputados. São Paulo, nesse momento, não está no grupo de 8 times que passariam para a próxima fase. Para piorar, São Paulo enfrenta no final de semana o Palmeiras, em jogo do Campeonato Paulista, na condição de visitante, sem poder perder, para não ficar ainda mais distante do G8. O que você pensa sobre esses movimentos políticos e a saída de vez de Júlio Casares e companhia? Só para completar, registrar que o Márcio Carlomagno deixa de exercer um cargo no São Paulo depois de 21 anos. Ele era o CEO do clube, mas havia começado lá no departamento de futebol social como assessor, tendo passado por administração do estádio, diretor de planejamento, assessor da presidência, até chegar ao cargo de superintendente geral do São Paulo. Quero falar agora sobre Júlio Casares. Na tarde dessa quarta-feira, pouco antes de eu gravar esse vídeo, o presidente divulgou uma carta anunciando sua renúncia à presidência do tricolor. Na última sexta-feira, o Júlio havia perdido em reunião do Conselho Deliberativo com 188 votos. Abriu-se um processo de impeachment contra ele. E esse impeachment seria confirmado pelos sócios em 30 dias. Já havia, inclusive, uma data para votação dessa questão. Diante desse cenário e com a investigação policial apertando o cerco, o Júlio escreveu o seguinte, abre aspas, renuncio à presidência para preservar minha saúde e proteger minha família. Ao São Paulo, meu amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspiração, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por essa instituição que sempre honrarei. Importante registrar que nessa quarta-feira, antes dessa carta de renúncia, houve uma operação da Polícia Civil nas casas de Mara Casares, Douglas Schwartzman e Adriana Prado, por conta daquele episódio envolvendo a venda de camarotes. Apreenderam, por exemplo, na casa da Mara Casares, documentos, computadores e R$20 mil em dinheiro. O promotor do caso disse em entrevista nessa quarta-feira o seguinte, abre aspas, já conseguimos fazer uma primeira avaliação e tomamos pé de coisas que confirmam o que nós já sabíamos. O esquema de arrecadação e prejuízo para o São Paulo abrange um período de tempo muito maior e com mais pessoas do que a gente supunha. E aqui vem a parte mais importante. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Como você vê toda essa história, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Everton Guimarães, como você está projetando esse encontro entre 2 times que se deram muito mal nessa semana, Palmeiras e São Paulo? Renata, toda vez que eu falo do Palmeiras aqui, mas gera um desconforto, e só fica defendendo o Palmeiras. Mas há possibilidade da gente colocar o São Paulo como favorito para esse clássico? Não. Primeiro que eu acho que será uma tendência no estadual. O São Paulo, as derrapadas do São Paulo, os jogos ruins do São Paulo, porque falta ao São Paulo, eu acho que primeiro falta ao São Paulo tranquilidade para o Crespo trabalhar. Falta ao São Paulo um elenco mais qualificado. Né? E aí, para esse elenco mais qualificado, e a questão da tranquilidade para trabalhar, para conseguir arrancar 100% dos jogadores no dia a dia e depois isso virar para o campo. Não está acontecendo.
São Paulo é um time perdidaço em campo, é um nada. Já falei isso no clássico contra o Corinthians, apesar do empate. E o Palmeiras, a derrapada do meio de semana, ela não vai acontecer de novo. Então eu não consigo olhar para esse clássico e dar ao São Paulo, aliás, e não oferecer ao Palmeiras o favoritismo e achar que o Palmeiras vai ganhar do São Paulo. O Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem um trabalho mais estabilizado. O momento durante a semana foi horrível, a derrota foi acachapante, foi constrangedora, mas eu não acredito que o Palmeiras vai repetir aquela postura. Ou seja, nós estamos falando de postura. Bola tem, elenco tem, tranquilidade para trabalhar tem. Do outro lado, não tem nada disso, Renato. Então, não consigo ser otimista com o São Paulo na temporada. Entendeu? Eu já falei aqui várias vezes que o Palmeiras, claro, que perdeu de 4-0, uma derrota doída pelo placar. Em crise? Você falou que está em crise, chama o São Paulo, você está em crise? Perdeu de 4-0. Então você admite que está em crise. 4-0, você perdeu de 4-0, não tá, doutor? Tem que ter cobrança. Não, a crise. Não, crise não, tem que ter cobrança. E o próximo jogo é contra quem? Contra o São Paulo. E dentro de casa, em Barueri. Então, acho que o Palmeiras tem que mostrar, né, o porquê e sentir a derrota que aconteceu diante do Novo Horizontino. Então, eu acredito que o Palmeiras vai entrar numa postura totalmente diferente do que foi lá. E a cobrança interna foi muito bem feita aí que eu fiquei sabendo, viu, Renato? Cicinho, eu estou alegre porque se falamos em crise, em problemas, significa que para o Clássico vamos ter times titulares, força máxima pelo Palmeiras, força máxima pelo São Paulo. Gente, acabou o caô, não dá pra brincar mais, tem que jogar sério. Então, os dois, o Palmeiras tá melhor na tabela, tá classificado, mas o São Paulo precisa dar uma resposta urgente pra sua torcida. Exatamente, e sabedor disso, o Crespo vai colocar seu melhor time em campo. E essa questão de ter poupado jogadores, o Crespo agiu da maneira correta. Que ele não esperava que o rendimento fosse tão abaixo. O Everton falou que ele não consegue enxergar um resultado diferente. Então troca a lente do óculos, que deve estar suja ou deve ter vencido aí. E o Edu tá querendo criar uma expectativa de desesperado. Então, assim, o São Paulo vai totalmente tranquilo para esse jogo. Sabedor que pode ganhar do Palmeiras lá. Vai tranquilo, perdeu em casa. Totalmente tranquilo. Vai, porque o caos do São Paulo era fora de campo. Agora, eu conversei com o Crespo, conversei com alguns jogadores ali na zona mista, antes da partida. Não, a questão é a seguinte, mas o semblante dos caras é outro. Hoje tem uma leveza. Ninguém esperava realmente esse resultado. Tem uma leveza assim. Que o São Paulo aguarde o jogo sábado e a gente conversa na segunda. Você ouviu isso, Manuel? O seguinte dele, ele falou que o Lucas, o menino Lucas, tá muito fraquinho. Manuel, faz um caldo verde para o Lucas, vai dar uma engrossadinha pra ver se ele vai. Sgarbi, não deixa os dois, eles estão deitando. Eu admiro a coragem do Cicinho de pensar, respirar e falar uma besteira dessa. Mas quando o Corinthians... Agora é crise. Baixou o vestiário. Tem o caso em crise. Quando o Corinthians, o discurso dele foi o mesmo. Ele falou assim, você é doido. E aí veio na minha, quase nós ganhamos. Não ganhamos, mas tudo bem. Mas todo mundo dava favoritismo. Uma colocação agora aqui séria. Se você tem um jogo contra a Portuguesa, teoricamente é um adversário, teoricamente, mais fraco, né? Não é só teoricamente, é mais fraco. Mas vamos ser respeitosos. Claro, tá numa outra divisão. Vamos ser respeitosos. Não é mais certo você garantir o resultado com a equipe titular mais forte e vencer a partida e depois deixar para o Palmeiras a alternativa? Porque os 3 pontos ontem eram fundamentais para o São Paulo se tranquilizar. Aí entra com uma equipe mista, vamos dizer assim. E aí no segundo tempo tenta corrigir e colocar os jogadores que possam mudar o jogo. Aí entra em estresse, porque está perdendo, tem um esforço maior, porque está perdendo, e aí vem o Palmeiras depois com a obrigação de vencer. Mas é fácil a gente trazer esse discurso que poderia ter colocado a equipe titular e uma alternativa contra o Palmeiras depois que perde. Não, o planejamento era esse. Se você tem uma equipe que te proporciona, entre aspas, menos dificuldade, como seria a Portuguesa, você coloca uma equipe alternativa. Mas os jogadores do São Paulo tinham a obrigação de ganhar da Portuguesa. Tinha a obrigação. Mas a questão é a seguinte, ninguém contava que o São Paulo ia jogar muito abaixo do que jogou. A Portuguesa que jogou. Agora
Agora eu acho seu discurso. Eu acho que não jogou abaixo. Eu acho que teve falhas individuais. Jogou bem, Se tem crise no São Paulo aqui no programa, imagina no resto, hein? São Paulo teve falhas defensivas que não pode fazer. Ai, ai, ai. Então é o seguinte, olha que loucura. A Portuguesa já atropelou 3 de uma vez só aqui no programa. O Cicinho, o Sgarbi e o Marco Aurélio Cunha. Sgarbi, de verdade, a fase... E aí, Sgarbi? Abra seu coração. Você sabe, Ana Grandal, você sabe que eu não sou um cara imediatista. Não é mesmo? Não, com triador, com crítica, com nada. Só que assim, o Crespo tá longe de ser o principal culpado de São Paulo. A gente sabe disso, né? Uma diretoria que arrebentou o clube, departamento médico, são vários problemas. Só que, Crespo, falta você entender um pouco a realidade do clube hoje. Olha essa chupeta, essa Fica com a chupeta. Tá chorando aí, pega a chupetinha. Tá chorando aí. Chupetinha, vai. É assim, o São Paulo não tem o luxo, não pode se dar o luxo de inventar esse Campeonato Paulista. E na temporada, no modo geral. Mas o Crespo tirou os zagueiros, Ronaldo, mas colocou 2 zagueiros que nunca tinham jogado juntos, volantes que também não vinham jogando, Pablo Maia, Negruti, assim, mexendo no time inteiro. E o São Paulo não tem o luxo, o São Paulo não tem elenco pra isso. E assim, mas eles jogaram juntos há 10 anos atrás. Eles jogaram juntos há 10 anos atrás. Há 10 anos é verdade, então era entrosado. Só que assim, uma pergunta, há quanto tempo o torcedor não sai do estádio satisfeito com o São Paulo? Uma pergunta sincera, há quanto tempo o São Paulo não joga bola? Faz muito tempo. Então, quando eu falo de rebaixamento, tem muito torcedor, tá sendo sensacionalista, mas você tá exagerando, caos. Não é, gente. O São Paulo hoje não joga mais bola do que os times que vai enfrentar. Só a Ponte Preta, a Primavera que ganhou do Mirassol. Mas o Santos, eu não sei o que esperar. Depois de jogar contra o Flamengo no Morumbi. E sábado. Sábado a tendência é que o Palmeiras ganhe de São Paulo também. Então, assim, é uma vergonha. E tem que acordar, cara. Tem que acordar. Tem que acordar uma vergonha até aqui. Mas se São Paulo não fez frente ao Corinthians, a casa do mas o Corinthians qualquer jogo faz frente. Corinthians o Rafael virou um Neuer lá, meu irmão. Ficou bravo com o empate depois. Bom, é o seguinte... Agora eu tô bravo com o empate lá, viu, Renato? Você sabe que eu sou apaixonada por uma tabela. Principalmente quando eu não participo dessa tabela. Sou neutra por aqui. E o Bragantino, pouco falado, badalado e comentado, é o líder do Campeonato Paulista com 10 pontos. Seguido pelo Novo Horizontino e o Palmeiras. Só que eu vou descer até a 12ª posição, porque fora da zona de classificação está o São Paulo, que tem 4 pontos, mas também tem muita gente com 4 pontos aqui, né? Mas o São Paulo perde em casa para a Portuguesa. A Portuguesa sobe na tabela, é a 6ª colocada. Marco Aurélio Cunha, de verdade, o assunto rebaixamento, ele tem espaço hoje? Tem que se preocupar, Renata, mas não tem espaço. Espaço não tem. Agora, olha que interessante a tabela. Quem que tá na frente? Bragantino, Novo Horizontino, o 4º é o São Bernardo, o 5º é o Capivariano. Por que você pulou o Palmeiras? 6º é a Portuguesa. Porque o Palmeiras é óbvio que tinha que estar ali. Agora, olha que interessante. Só tem o Palmeiras das grandes forças, né? Considerando as grandes forças, que tá nessa zona de classificação. E o Corinthians ali na beiradinha. O Coringão tá classificado lá também. No último minuto conseguiu empatar com o São Paulo em casa. Olha lá. Então, esse campeonato, ele mostra que São Paulo, Santos, o próprio Corinthians, os clubes da capital, Guarani tradicional, Botafogo, Ponte Preta, estão mal. E, por outro lado, vem Velo Clube, Noroeste. Tem que falar do Mirassol e do Santos. Fala do Mirassol. O Mirassol está em nono. Então, não é o São Paulo só que está mal. Será todo que mundo está mal. E o Palmeiras também, porque tomar 4x0 está mal também. Que então, isso? Está em terceiro, doutor, com 9 pontos. 4x0. 4x0. Então, um jogo. Esse campeonato é um campeonato sem lógica. Essa é a verdade. Capelanes, e agora? E agora eu gostaria de fundar um quadro nesse programa. Um quadro? O Charles, Marcelão, Chiari, todo o nosso departamento de produção, departamento artístico. Eu quero aqui uma vinheta, João Paulo Capelanes, o caçador de incoerências. Porque eu acho maravilhoso detectar incoerência. É isso, vai. Detector o caçador de alimento. O caçador de incoerências. O paladino das incoerências. Paladino das incoerências. Sabe por quê? Porque ano passado, que foi outro dia, eu vi aqui o Trilcas. Porque o São Paulo é favorito para Libertadores. Foi, eu não. É verdade, foi sim, é verdade. Eu não. O campeão voltou, o soberano, tudo bem. Aí passa o ano, beleza, né? São Paulo mudando de treinador, um caos dentro de campo, fora dele, beleza. Aí ontem, aqui no programa, o João Pedro Sgarbi, ele enche esse peitão de pombo para falar o seguinte:
o Crespo tem que usar a molecada. O São Paulo tem bons valores à sua base. Aí o São Paulo toma uma taca ontem de 3 no Morumbi para 25 mil torcedores, jogando absolutamente nada, e ele reclama do elenco. Sendo que ele pediu ontem, o Crespo fez. Deu rodagem e sequência pra molecada. Base, pra quem? Então, quando pede pra molecada jogar, é legal. Mas quando joga e não ganha, ele é o primeiro a bater. Então, isso é uma gigantesca incoerência da parte dele. E se perder a copinha hoje, como é que faz? não Aí problema. é a crise. Aí é crise. Calma, vamos com calma. Melhor é fazer um intervalo.